Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Geologia aplicada em Engenharia Civil. Hoje nós vamos ver um pouco da influência da água, do ciclo hidrológico e como a hidrogeologia se comporta quando nós tratamos de terra, de movimentos de terra e em relação à poropressão, em relação a uma série de questões relacionadas ao estudo da água aplicado à geologia. Então, a hidrogeologia nada mais é do que o ramo das geociências, né, ciências que estudam a Terra, com base na ação da água subterrânea em relação ao seu movimento, volume, distribuição e qualidade. Então, em relação a isso, nós temos outras questões como tipos de rocha, capacidade de armazenamento, né, os chamados aquíferos, os fluidos no seu interior, como é que eles circulam, recarga de um aquífero e como proteger os aquíferos de contaminações antrópicas, né? Como impedir que o homem afete a questão da água no interior dos solos. Bom, primeiramente isso aqui vocês devem ter visto ou verão na disciplina de hidrologia. Então vocês têm aqui o ciclo da água em relação aos diversos mecanismos e processos que a água faz para ter esse desenvolvimento, ter essa chamada limpeza, e dentro desse ciclo a água ela passa por uma série de etapas e ela circula todo o sistema, né, todo o nosso planeta, e ele atravessa uma série de processos, uma série de meios, seja o meio aquático, o meio terrestre, o meio que circula no ar, por exemplo. E ele faz todo esse processo de evaporação, condensação, evapotranspiração, armazenamento de água nas geleiras, a precipitação, que é a chuva, escoamento, esse descarga e recarga de aquíferos. Todo esse processo gera uma limpeza da água, né? E com isso nós conseguimos ter sempre chuva, sempre ter uma, digamos, uma água mais pura possível para podermos obter e realizarmos em nossas atividades cotidianas. Segundo a Agência Nacional de Águas, todo o planeta, né, a água da distribuição é 1.370 milhões de quilômetros cúbicos de águas, representada por 1 litro. Está representando, fazendo uma análise de quanto de água que tem. Isso aqui fazendo, digamos, uma metaforização em relação a 1 litro de água, né, ou 1.000 ml. A água do planeta caberia em 28 ml, a água pura, né, água doce, caberia num copinho de café, olha só, em relação a esses 1.000 ml que representam todo da água presente no planeta. Entretanto, apenas 6,27 ml podem ser utilizados pelo homem, que é relacionado à água pura, né? E dessa, 0,1 ml representa água superficial, e em torno de 98% dessa água, nesse 6,17 ml, é água subterrânea. Que nós temos a distribuição de água doce por água salgada, e também em relação à localização dessa água doce. No caso seria em relação a calotas polares, em relação à água subterrânea e rios, lagos e outros. Bom, fazendo uma comparação entre águas subterrâneas e águas superficiais, então nós temos aqui as diferenças, né, em relação ao armazenamento, em relação ao fluxo, à distribuição territorial, ao caráter, ao meio em que ele está, se é um meio heterogêneo, homogêneo, a qualidade da mesma, vulnerabilidade à contaminação, difícil descontaminação, aproveitamento modular e progressivo da mesma. Em relação à gestão de focos, em relação a como que nós podemos obter e melhorar essa água para o consumo. Aqui nós temos mostrando um aquífero, né? Então nós temos aqui as zonas mais próximas à superfície, que é a superfície do solo, né? Que nós temos a passagem de água em um fluxo, digamos, do lençol freático, e mais profundo nós vamos ter a zona subterrânea, que nós vamos ter a presença dos aquíferos. E o rio, no caso, ele é um sistema que ele é abastecido tanto pela água subterrânea quanto pela água de aquíferos. Então, os reservatórios de água subterrânea podem estar presentes em solos ou rochas. Formação geológica que armazena e permite a circulação subterrânea da água, de onde é possível extrair a mesma, durante um determinado período de tempo e de forma economicamente viável e sem impactos ambientais negativos. Então aqui ele vai explicar um pouquinho em relação aos aquíferos e às estruturas condicionantes de água. Água subterrânea é toda aquela água que ocorre natural ou artificialmente no subsolo. Aquífero já é uma formação geológica bem antiga com capacidade de armazenar e transmitir água em quantidades que possam ser
aproveitadas como fonte de abastecimento para diferentes usos. Exemplos, arenites calcários carstificados que armazenam bastante esses aquíferos. Aquitard, formação geológica que permite a acumulação da água, mas o transporte é lento. Por exemplo, num solo argiloso. Aquiclude, material impermeável com certa capacidade de armazenar água, mas sem capacidade de transmitir. Exemplo, argilas. E aquífugo, que nada mais é do que rochas impermeáveis que não armazenam e não transmitem água. Então aqui nós temos a distribuição mais uma vez da água no planeta, né? Vocês podem ver a presença do ciclo hidrológico aqui mais uma vez pela transpiração nas plantas, permeabilidade no solo, um aquífero aqui logo embaixo. Notem que todo esse processo da água aqui é por ciclo gravitacional. Mais uma vez a distribuição da água. Então aqui nós temos uma zona saturada com muita água e aqui uma zona pouco saturada com pouca água. Infiltração, permeabilidade, aqui acontece a limpeza da água, né, pelos poros do solo ou rocha que ele consegue transpassar. Aqui nós temos a questão dos aquíferos em relação às zonas, né? Nós temos os tipos de aquífero que está na zona saturada, zona com fluxo local, zona saturada com fluxo intermediário, com fluxo regional, velocidade desse fluxo que vai de 1 metro por dia até menos de 0,1 metros por ano, condição de aeração que é em relação a essa questão aqui dos poros que você tem, a presença de ar e a presença de fluido nesses poros, conexão com a superfície extensa, pequena ou virtualmente não existente. No caso, é extensa que você consegue entrar aqui e captar essa água e virtualmente não existente quando você está presa numa rocha, por exemplo, essa água é quase difícil a obtenção dela, quase impossível mesmo. Então aqui nós temos a reservatório de água subterrânea, pode ser no solo ou rocha. Formações geológicas não são aquíferos, então podem ser aquitárdio, que é a formação geológica que pode armazenar água, mas que a transmite lentamente, não sendo rentável, ou seu aproveitamento a partir de poços ou furos de captação. Aquicludo, que são formações geológicas que podem armazenar água, mas não a transmite, a água não circula. Aquífugo, formação geológica impermeável que não armazena nem transmite água. Bom, aqui a gente tem algumas fórmulas que a gente vai cair em algumas equações que são relacionadas à necessidade de a gente verificar a vazão ou fluxo de água. Então a gente pode entender a relação entre porosidade, que é a razão entre volume de vazios e volume de solo. Porosidade e eficácia é a quantidade de água que é efetivamente liberada por unidade de volume de material, ou seja, é a mesma quantidade de água que drena de uma amostra saturada pela ação da gravidade. Então aqui a gente tem uma série de aquíferos, né, poroso ou granular, com as classificações dele. Aquífero fissural fraturado com porosidade secundária. Aquífero kárstico com porosidade secundária. Então aqui a gente tem que uma é água armazenada no espaço entre os grãos de rocha ou solo. A segunda é água que está armazenada em fraturas interconectadas de rochas. No caso, poderíamos até considerar em relação por exemplo, que você tem aqueles lençóis freáticos, você tem aqueles águas que ficam em bolsões. Em aquífero kárstico, você tem um grande volume de água que fica, por exemplo, em uma profundidade muito profunda, né? No caso, um aquífero Guarani, por exemplo. Classificação em função do tipo de porosidade. Pode ser poroso, em rocha sedimentar, que aquela rocha é bem jovem mesmo. Aquífero fraturado em rochas ígneas e metamórficas. E aquífero kárstico em rochas carbonáticas, né? Que tem um período muito grande e chega a ser aquela rocha matriz mesmo. Faixa de valores de porosidade para cada material, de argila até quartzo e granito. Tem a porosidade e a porosidade efetiva. Quanto à pressão hidrostática, que é a pressão que é exercida nesses poços, aqui nesse fluxo laminar. Então aqui a gente só tem a pressão atmosférica, que no interior a gente vai ter a pressão atmosférica, mas a pressão no nível da água é a pressão que vai estar sendo exercida pelo solo em cima dessa água. Então a gente pode ter a representação da pressão quanto a desses lençóis freáticos sendo livre, né, no caso que é igual à pressão atmosférica, que a gente tem maior vulnerabilidade natural, recarga mais rápida e maior, águas mais jovens, interação com as águas superficiais, poços mais rasos e de menor custo. Semi-confinado, que a gente tem um limite superior a um estrato semipermeável, aquitard,
Confinado tem como limite superior a um estrato impermeável. A pressão no nível da água é maior que a pressão atmosférica, então a gente vai ter menor vulnerabilidade natural, recarga mais lenta, águas mais velhas, poços mais profundos e de maior custo, poços artesianos, jorrantes ou não. A lei de Darcy é aquela que vai estabelecer o cálculo da pressão que a gente vai ter no interior a vazão que a gente vai ter no interior desse lençol freático, desse sistema confinante. Essa lei de Darcy ela é aplicada muito em hidráulica e mecânica dos fluidos. Vocês vão ver ela também em geotecnia 1 e geotecnia 3, mas basicamente ela vai determinar a vazão que percorre no solo e ela é extremamente útil. Ela acontece por diferente de gradiente hidráulico, que nada mais é do que a altura em relação à vazão que você vai estar tendo, que vai gerar uma determinada pressão por gradiente, né, que nada mais é do que a água saindo e variando de uma altura para outra. Isso vai gerar um efeito de gravidade. Isso vai gerar uma pressão, uma vazão ali dentro desse sistema. Então, ele vai avaliar em relação à condutividade hidráulica, que avalia por metros por segundo, a área da secção transversal, que é em relação à porosidade do solo, a diferença de altura, que é a carga hidráulica, né, H1 menos H2, que é o ΔH, a distância entre os pontos L, né, nesse sentido aqui é horizontal, e a vazão em relação a metros por segundo, que vai ser o que nós queremos entender. Aqui nós temos um exemplo de um aquífero, né, o processo de recarga e descarga, que nada mais é do que receber ou desenvolver e passar essa água adiante, seja por nascentes, rios, lagos, chuva. Parâmetros hidrodinâmicos, como a gente já falou, é a condutividade hidráulica, que é a facilidade com que a água se move através dos interstícios da rocha, e é expressa em metro por dia, metro por segundo, metro por minuto, centímetros por segundo. Seria basicamente uma velocidade que você está tendo dessa água, apesar que é difícil a gente conjecturar a velocidade, porque às vezes você tem metro por dia, é uma coisa muito lenta às vezes para você entender dentro de um solo. Transmitividade, capacidade de transmissão de água através de toda a espessura saturada do aquífero, expressa em metros por segundo metros ao quadrado por segundo, metros quadrados por minuto ou metros quadrados por dia. Seria o equivalente à aceleração dessa água dentro desse meio. Corresponde à condutividade vezes a espessura saturada. Coeficiente de armazenamento é conceituada como a quantidade de água que pode ser liberada do aquífero de toda a espessura saturada deste mesmo. É um valor adimensional, então a gente tem o coeficiente de armazenamento aqui, que seria quase um volume, né? Quase entender como se fosse um volume que esse solo está conseguindo manter. Transmitividade, né? Que é a medida de taxa de escoamento de água através de uma faixa vertical de aquífero, né? Que é metros por segundo, metros ao quadrado por segundo, que a gente tem. Aqui a gente tem algumas questões em relação ao valor da vazão, se ela é muito alta, moderada, geralmente baixa, muito baixa, pouco produtiva. Né? Que a gente tem isso aqui é interessante, por exemplo, no sistema de distribuição de água, para saber se a gente tem água suficiente para captar de um aquífero, se a gente tem um volume suficiente para desenvolver uma determinada atividade humana. Classificação em função da posição da superfície potenciométrica. Aqui avaliar em relação a... Estão vendo essas estruturazinhas aqui? Que seriam piezômetros, que eles medem a pressão no interior do maciço. Então, com base nisso, seria possível nós determinarmos onde é o melhor lugar para pegar água, onde nós conseguiríamos uma melhor pressão, um melhor volume de água. Seria aqui uma água muito superficial, pode ter um volume muito ruim, e a pressão que é implicada aqui do maciço em relação à água pode ser muito pouco em relação à obtenção dessa água. Aqui é muito profunda, tem uma boa pressão, mas o custo para se fazer isso aqui é muito alto, dependendo da questão. Né? Aqui a gente tem os níveis de água, né? Seja o nível perene, que é basicamente você tem pouca água, é uma água superficial, chove, daí você tem essa água aqui nesse fluxo lamelar, nível freático já é um nível já subterrâneo. A gente tem os aquíferos livres, camada impermeável de rocha, aquífero confinado, mais uma camada impermeável de água e um aquífero confinado. Em geral, quanto mais profundo mais em volume de água você vai conseguir encontrar.
Que a gente tem a zona dos aquíferos, a gente já passou isso aqui antes em relação à questão do solo funcionar como um filtro, como um sistema regulador da pressão da água em relação à armazenagem da mesma. Então a gente tem zonas de um aquífero em relação ao aquífero livre e um aquífero cativo, né, que está numa camada mais profunda. Então a gente pode ter uma série de problemas em relação à poluição, em relação à contaminação, né, que seja pelo ser humano sobreexplorar essa região, realizar impermeabilização, no caso ele concreta vastas áreas de terrenos numa cidade, com isso você impede a impermeabilidade da água, impede a percolação da mesma e pode gerar contaminação, seja por lixões, aterros e por aí vai. Mais uma imagem de um aquífero aqui. Então, dentro do ciclo hidrológico, diversas atividades humanas podem interferir em relação digamos, a essa água, em relação ao nível de contaminação que essa água pode se encontrar. Então aqui a gente tem a contaminação de uma fábrica, a gente sabe que isso aqui é tudo por um processo que pode demorar anos, né, para você conseguir atingir esse lençol freático, mas a gente sabe que quando atinge a poluição pode ser devastadora, dependendo do produto químico que você lança ali. Então a gente pode ter sobreexploração relacionado ao ser humano realmente sobreexplorar, muito utilizar esse solo, né, essa região com base nas atividades que ele pode ter de exploração de minérios, exploração petrolífera, lançamento de efluentes. E aqui a gente tem um exemplo aqui da quantidade que foi, digamos, deteriorada em relação à Califórnia, né, do solo, numa região perto de Pomona, na Califórnia, dentro do intervalo de 93 a 95. Em relação ao aquífero, é uma região que está sendo estudada aqui dentro das questões de como que o ser humano explorou essa região aqui pela distância. Impermeabilização, então, como foi falado anteriormente, o ser humano concreta, né, ele deixa o solo quase impermeável, isso afeta sim o ciclo hidrológico. Erosão, né, quando você já foi passado isso aqui na última aula em relação à perda de material, lançamento, né, por movimentação de terra e por aí vai. Aqui são questões de definir zonas de proteção. Os principais aquíferos presentes no Brasil. Províncias hidrológicas do Brasil. Mapa geológico e hidrogeológico do município de Sinop. Para Lucas do Rio Verde. Então a gente pode ter o controle de distribuição de água subterrânea, seja por rochas ou estruturas geológicas, por solos, geomorfologia, que é o padrão de relevo, clima, uso. Aqui tem algumas questões em relação à água, né, seja condutividade elétrica até o pH, que é em relação à acidez desse solo. E era isso. Muito obrigado por terem acompanhado a aula até agora e até mais.